dele que fica caindo toda hora. Oh, meu Deus. É um problema, viu? Pronto? Porque no próximo slide ele apaga. Eu tenho que apagar. Posso apagar? Pode. Então, aqui a gente tem assim, ó. Os tempos do indicativo são presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Aí eu trouxe alguns exemplos. Presente. O presente do indicativo exprime uma ação atual que está ocorrendo, concreto. Exemplo, leio o jornal todos os dias pela manhã, certo? Ideia concretizada, realizada e frequente. Entendidos? Sim. Beleza. Pretérito perfeito, uma ação concluída. Realizada no passado e concluída. Exemplo, porém, ontem não li o jornal. Na primeira ele fala, leio o jornal todos os dias, presente do indicativo. No pretérito perfeito ele fala que é uma ação concluída, iniciada no passado e terminada no passado. Porém, ontem não li o jornal, certo? Posso passar? Beleza. Pretérito imperfeito. Exprime uma ação anterior ao presente, mas ainda não concluída. Por isso que ela é imperfeita, porque ela não foi concluída ainda. Antes, né? Porque ele fala assim, ó, exprime uma ação anterior ao presente. Antes, não lia nenhum tipo de publicação. Ação anterior ao presente, mas ainda não concluída. Certo? Alana, Sofia, Brenda. Oi. Estão entendendo? Sim. Beleza. Só o dedinho de joinha aí para mim. Pretérito mais que perfeito. Exprime uma ação anterior à outra, porém já concluída. Tenho dois verbos aqui, ó. Quando saí para trabalhar, já lera o jornal de hoje. Mas ele vai fazer uma ressalva logo embaixo. Esse tempo está em desuso. Quer dizer que a gente quase não usa essa conjugação verbal. Ao invés dele, utilizamos o pretérito mais que perfeito composto. Porém, embora não seja empregado, é importante conhecer o pretérito mais que perfeito. Olha o que isso quer dizer. Ao invés de usar esse lera, que está aqui, ó, que ele falou que caiu em desuso, eu vou usar o tinha. Meu Deus, como tá reta a minha... Não dá. A mão tá para baixo hoje. Ou então tá para... Pronto, entenderam, né? Tá marcado. Quando saí para trabalhar, já tinha lido o jornal de hoje. Pretérito mais que perfeito composto é o que a gente usa. Não é solicitado muito em questões de prova, mas é bom que vocês conheçam. Esse lera, que é a conjugação verbal, ele diz que a gente já caiu em desuso e não vai utilizar. Mas, em compensação, esse tinha lido, tinha feito, tinha dito, tinha pedido, a gente usa, certo? Que é a mesma conjugação do pretérito mais que perfeito, só que na sua forma composta. Entendidos? Sim. Beleza. É só uma revisãozinha aqui rápida. Aí agora eu tenho o futuro do presente. Exprime uma ação que irá se realizar. Futuro. Amanhã, já tem uma marcação de tempo aqui, ó, o advérbio de tempo. Amanhã. Amanhã, menino, deixa eu desabilitar você.
Quem é a pessoinha abençoada que está riscando o meu quadro? Não é eu. Fui eu, tia. Só testando, né? Tenta fazer agora. Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu te desabilitei. Está desabilitada agora. O futuro do presente. Exprime a ação que irá se realizar. Amanhã, está aqui a marcação de advérbio de tempo. Lerei o jornal na hora do almoço. O lerei, futuro do presente. Joinha? Joinha. Beleza. Futuro do pretérito. O pretérito a gente sabe que é passado. Exprime uma ação futura em relação a outra que já foi concluída. É como se eu tivesse ações simultâneas, mas uma delas já foi acabada, já está concluída. Leria, mas, se houvera, e esse houvera entra naquele caso lá do pretérito mais que perfeito que a gente não usa, e coloca eu tivesse havido, coloca composto. Leria, mas, se tivesse havido tempo. Só que a gente não fala esse havido, a gente fala o houvesse. Ou se tivesse, né? Não é assim que a gente fala? Eu leria mais se eu tivesse tempo. Não é isso que a gente fala? Então, é uma ação futura, eu leria mais, com outra concluída, se tivesse tempo. Se tivesse havido tempo. Ah, eu não estudei isso daí porque eu não tive tempo de estudar. Leria mais se tivesse havido tempo para estudar mais. Certo? Beleza. Tempos do subjuntivo. O subjuntivo é o quê? Aqui o Samuel aparecendo. O subjuntivo é o quê? Indica o quê? Tá entendendo? Acabaram de anotar, minha gente, vocês. Suponho eu que vocês acabaram de anotar. Indica uma... Como é que se diz essa palavra? Uma teoria? Teoria não. Hipótese. Hipótese. Muito bem. Isso que eu ia falar. Os tempos do subjuntivo são presentes, pretérito imperfeito e futuro. Presente. O presente do subjuntivo exprime uma ação na atualidade que é incerta ou duvidosa. É justamente a incerteza, a possibilidade, a hipótese. Que eles leiam. Será se leem? Quer dizer que eles realmente vão ler? É uma hipótese, certo? Uma ação duvidosa ou incerta. Nos tempos do subjuntivo. Toda vez que a gente pensar em subjuntivo, a gente vai pensar numa ideia incerta, que é a possibilidade que pode ou não acontecer. Tá bom? Samuel. Samuel tá aqui, ok? Vai lá, acho que eu passei 2. Espera aí. Pronto. Bora lá. Pretérito imperfeito. Exprime um verbo no passado, dependente de uma ação também já passada. Se eles lessem, estariam informados. Se, muitas vezes, quando vocês pensarem na formulação do subjuntivo, vai aparecer, menino, tá aqui. Esse aqui, a partículazinha, lembram dela? Ao se, que a gente viu lá em determinação do sujeito, partícula passivadora. Esse se, se eu tivesse estudado, teria tirado notas boas. Esse se sempre vai determinar uma hipótese, tá? Nesse caso aqui, desses tipos de orações. Porque dependendo da posição que ele tá, aí a gente trabalha com determinação do sujeito, partícula passivadora, porque a gente viu lá naquele esqueminha que eu coloquei o quadro para vocês, que a gente tem pelo menos 7 funções diferentes para o uso do se. Nesse caso aqui, eu tenho a marcação de uma oração no subjuntivo. Se eles lessem,
estariam mais informados. Certo? Posso passar? Pode. Olha, eu espero que vocês realmente estejam... Deixa eu ver. Passei 2. Pretérito perfeito. Tá no... Ah, tá aqui. Pronto. Bora lá. Futuro do subjuntivo. A gente continua com a incerteza. Exprime uma ação que irá se realizar dependendo de outra ação futura. Exprime uma ação que irá se realizar dependendo de outra ação futura. Então, eu tenho duas ações que são dependentes uma da outra. Quando, olha aqui esse quando aqui, ó. Olhem bem para essa palavrinha aqui. Vocês perceberam que eu tenho, primeiro eu falei do se, agora eu tenho quando. Quando eles lerem, ficarão, olha a marcação do verbo aqui, ó, futuro do subjuntivo. Quando eles lerem, ficarão informados. Use assim, ó, quando eu crescer, eu vou embora daqui, ou eu vou fazer... A gente não tem essas ideias? Quando eu for maior de idade, ou quando eu puder tirar minha habilitação, o quando. Toda vez que eu tiver esse quando, ou se eu tenho a ideia do subjuntivo, tá? Porque eu tenho ideias dependentes para que se realizem. Depende uma ação de outra para que ela se realize, certo? Estão entendendo o que eu estou falando, meus amores? Sim. Beleza. Estou confiando, viu? Aí, por último, e não menos importante, a gente tem o modo imperativo, que pode ser afirmativo ou negativo. O negativo eu tenho a marcação do não, tá? Afirmativo. O imperativo afirmativo expressa uma ordem na forma positiva. Exemplo, estou cansada. Leia ele o relatório. Estou cansada. Leia, faça, diga. Leia ele o relatório. Aqui eu tenho a forma afirmativa, positiva. Já no próximo exemplo, eu tenho negativo. O imperativo negativo expressa uma ordem na forma negativa. Olha a presença do não aqui, ó. Precisamos de uma apresentação natural. Não leia ele o trabalho. Precisamos de uma apresentação natural. Não leia ele o trabalho. Tem assim, ó. Faça a atividade. Não faça a atividade. O faça a atividade, eu tenho o imperativo na sua forma afirmativa. Não faça, eu tenho o imperativo na sua forma negativa. Certo? Lembrando o quê? Outra informação em relação aos verbos. A concordância que eu devo fazer entre o verbo e o sujeito. A gente viu isso já nas últimas aulas. Certo? Essa concordância está ligada diretamente a quê? Vocês lembram? Quando eu falo de concordância, Isabelle, o que eu quero dizer? Que o verbo tem que concordar com o sujeito. Em que sentido? Os dois tem que ser, tipo, sincronizados na fala? Aí essa sincronização diz respeito a quê? A número. Pessoa. Quando eu falo de número, eu tô falando de quê? Plural e singular. E em relação também a pessoa. E a pessoa, eu tô falando de quê? Primeira, segunda, terceira pessoa. Do singular ou do Plural. plural.
Muitas vezes também eu vou ter relação ao gênero. E quando eu falo de gênero, eu tô falando de quê? Mas, não, peraí. Da forma gramatical? Masculino e feminino. Deixa eu colocar um quadrinho bem aqui para que vocês não esqueçam e vocês anotem, tá? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui. Gênero. Masculino. Feminino. Número. Singular e plural. Pessoa, que é a pessoa do discurso. Primeira, segunda, e terceira pessoa. E vou colocar entre parênteses. Singular e, aliás, ou plural. Certo? Anotadinhos? Não deixem só no campo das ideias de vocês, porque depois vocês esquecem. Vocês colocam anotadinho, colocam assim, ó, observação, com aquelas letrinhas que vocês gostam de fazer, com um monte de canetinha colorida, para não esquecer, porque são informações que vocês vão lembrar, vão ter que lembrar para o resto dos estudos de vocês. Certo, Sofia? Joinha, Sofia, também. Posso apagar? Ou dar mais um tempinho? Pode. Alana, tá fazendo? Pode parar. Posso apagar? Pode. Beleza. Aí aqui, ó, a gente faz aquela retomadazinha dos termos essenciais das orações. Na próxima aula, a gente faz a revisão sobre as figuras de linguagem, tá? Na aula do último horário. Aqui, ó, termos essenciais da oração. Sujeito e predicado. Toda oração tem sujeito e predicado. Vocês guardem a informação de toda oração tem predicado, porque a gente tem oração sem sujeito, tá bom? Lembram disso, não lembram? Sim. Então, absolutamente necessário, que não pode faltar, que são os termos essenciais. Sujeito e predicado. Sujeito, aquilo do que se faz uma declaração, sobre quem se fala, e o predicado é tudo aquilo que se declara a respeito do sujeito. Até aqui, beleza? Sim. Pronto, termos essenciais. Aí, quando a gente falou lá de essenciais, a gente falou também dos acessórios. Exemplo, essenciais não podem faltar. Acessórios complementam o sentido, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, tipos de sujeito. Simples. Cadê? O Samuel tá aqui mesmo? Dá para ouvir direitinho, Samuel? Manda, se não conseguir responder por aqui, manda no chat dizendo se tem alguma dúvida, se está conseguindo ouvir direito, se está acompanhando. Que vocês estão. Só quem está com a câmera ligada mesmo é só a Isabelle. Então vamos lá. Aqui a minha câmera não presta. Tá. Simples. Um núcleo que pode ser um substantivo ou palavra equivalente como pronome, que a gente às vezes tira o nome da pessoa e coloca o ele, por exemplo. Samuel, deixa eu ver se é você que está falando comigo aqui. Tia, eu estou aqui, mas estou lhe vendo e aprendendo. Tudo bem. É a Brenda que está falando comigo. Samuel, eu quero um retorno seu para saber como é que você está. Aí eu tenho simples
quando a gente fala do simples, que é equivalente a um substantivo ou a um pronome, porque eu posso dizer assim, ó, Maria saiu cedo. O Maria é o sujeito e é um substantivo próprio. Mas eu posso substituir esse substantivo por um pronome. Qual seria ele? Ela. Ela, certo? Entendido aqui no simples, né? Apenas um núcleo. Composto. Possui mais de um núcleo, mais de um substantivo ou palavra equivalente. Maria e Clara são amigas. Composto, porque eu tenho dois substantivos ou dois núcleos, mas eu posso substituir por palavra equivalente. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma caixinha bem aqui para eu fazer uma coisinha aqui com vocês. Aqui. Vou colocar uma frase e eu quero uma resposta de vocês. Maria e Clara são amigas. Aqui, ó. Maria e Clara são amigas. Que tipo de sujeito é esse daqui? Simples ou composto? Composto. Composto. Por quê? Porque tem dois núcleos de sujeito. Pronto, existem dois núcleos, sujeito, composto. Aí ele diz que eu posso fazer a substituição do substantivo pelo pronome. Como eu tenho aqui um substantivo composto, né? Aliás, um sujeito composto, eu fiz a troca equivalente pelo pronome. Qual foi o pronome que eu coloquei? Ela. Elas. Agora eu tenho um sujeito simples ou composto? Simples. Simples. Por que, Isabelle? Porque agora só tem um sujeito. Um sujeito, um núcleo. Os demais entenderam? Sim. Alguma dúvida em relação a sujeito simples e composto? Não. Beleza. Posso apagar, né? Vamos lá. Aí eu tenho elíptico, desenencial ou oculto. Digo assim, ó. Estão vendo a minha frase, né? Sim. Farei a atividade hoje. Quem? Eu. Eu. Essa desinência verbal aqui, ó, farei, determina quem é o meu sujeito. Certo? Certo. Então, aqui, ó, desinência verbal vai indicar a pessoa que não aparece. Aí eu vou ter ele elíptico. Tenho também assim, ó, a outro exemplo que eu posso colocar é Pedro mora longe. Ele volta de ônibus. Deixa eu abrir aqui. Pedro mora longe. Ele volta de ônibus. Bota aí todos os dias, né? Todos os dias. Pronto. Olhando para a segunda oração. A primeira oração, qual é? Pedro mora longe. Pedro mora longe. A segunda oração? Ele volta de ônibus todos os dias. Ele volta de ônibus todos os dias. Eu vou tirar aqui, ó. O ele volta. Pedro mora longe. Volta de ônibus todos os dias. Olhando para a segunda oração. Quem é o sujeito? Olhando para a segunda oração. Quem é o sujeito? Pedro. Você só sabe disso porque ela foi determinada na oração anterior. Aí eu tenho ele como elíptico, porque ele já foi mencionado anteriormente e pelo contexto eu vou entender que é Pedro. Certo?
Entendido isso daqui, entre elíptico, desinencial ou oculto? Todas as vezes que a gente faz essa análise, a gente tem que fazer a análise do contexto como um todo. Porque solto, sem nada, só aqui, ó, volta de ônibus todos os dias. Se tivesse só assim, tem como saber? Não. Certo? Então, eu vou sempre olhar para o contexto. Se eu tiver um texto inteiro, eu vou olhar dentro do texto. Eu não destaco aquela frase sem o entendimento de um todo, tá bom? Tá bom. Indeterminado. Segunda estrutura, primeira estrutura. Verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito. Deixa eu apagar esse daqui. Deixa eu ver. Eita. Pessoa. Trocaram. Trocaram as fechaduras. Trocaram as fechaduras. Quem trocou as fechaduras? Não se sabe. Não se tem a capacidade de informar. Mas eu posso colocar assim, ó. Os policiais aqui, ó. Os policiais, menino, tá faltando uma letra bem aqui. Os policiais arrombaram a porta, trocaram as fechaduras. Na segunda oração, quem é o sujeito? Os policiais? Os policiais. Agora já não é mais indeterminado, é subentendido. Certo? Mas também pode ter o entendimento de trocaram os donos da residência. Vai depender do contexto. Se foram os policiais ou se foram os donos da casa. Mas se eu tiver a menção deles anteriormente, aí eu vou em busca desse sujeito. Mas se tiverem só assim, ó, trocaram as fechaduras, aí eu tenho um sujeito indeterminado. Terceira pessoa do plural. Certo? Certo. Vocês não estão ficando... Ó, se tiverem com dúvidas, agora é o momento, tá? Que amanhã já é a prova. E o inexistente? Sim. Oi. E que conteúdo essa prova de amanhã? Hã? E que conteúdo é essa prova de amanhã? Sim, esse que a gente está fazendo revisão. Eu coloquei bem no iniciozinho do slide todo o conteúdo. E coloquei também no grupo. Tá. Tá bom? Tá bom. Na próxima aula a gente fala sobre figuras de linguagem. Inexistente. Estrutura oracional que não determina o sujeito. Principalmente quando a gente estiver falando sobre fenômenos naturais ou meteorológicos. Lembram disso? Beleza. Tipos de predicado. Nominal. Quando o núcleo é um nome, o núcleo do predicado é um nome ao qual exerce a função de predicativo do sujeito. E aqui a gente vai lembrar dos verbos de ligação. Ser, estar, parecer. Verbal. Núcleo é um verbo. O predicado verbal possui obrigatoriamente um verbo, o qual é um núcleo do predicado. Ou verbo nominal. Possui dois núcleos, um verbo nocional, de indicação, e um predicativo, que é não nocional. E pode referir-se tanto ao sujeito quanto ao verbo. Entendidos? Sim. Posso continuar? Sim. Pode. Deixa eu tirar esse negócio bem aqui. Peraí.